Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu decidi gravar um vídeo rapidinho para vocês porque eu tenho visto muitos comentários sobre questões jurídicas relacionadas à literatura, à publicação, a direitos autorais, e eu achei que eu poderia conjugar a minha formação profissional, já que eu sou advogada, professora e trabalho com academia, né, na área do direito, e a minha parte literária, que eu sou autora, sou leitora, participo desse mercado. Então, o que eu vou falar hoje para vocês? Eu vou tentar gravar alguns vídeos rápidos e se vocês tiverem alguma pergunta que quiserem fazer, eu também posso responder. Vocês podem deixar comentários ou entrar em contato comigo pelas minhas redes. Eu tenho sempre, desde que eu entrei no mercado literário, isso vai fazer 10 anos esse ano, né? Eu publiquei minha primeira obra em 2009. Eu ouço pessoas e converso com pessoas que têm dúvidas acerca de registro de obras e direitos autorais. Então, no Brasil nós temos uma lei que regulamenta a questão dos direitos autorais da propriedade intelectual. É a Lei 9.610 de 98. Não é uma lei nova, né? É uma lei que deixa a desejar em algumas questões, porque nós tivemos uma revolução cibernética muito grande nesse intervalo de tempo e eu vejo a necessidade de uma regulamentação maior sobre a questão da propriedade intelectual no Brasil em meios eletrônicos digitais na grande web. E eu tenho colegas que são especialistas nessa área que poderiam até comentar, se quiserem, fazer vídeo também para ajudar a gente. Fica aí a dica, Léo. Se você estiver me ouvindo, você podia falar um pouquinho sobre a questão da propriedade intelectual e os direitos autorais na grande web. Mas, na ausência de regulamentação específica, a gente acaba aplicando a regulamentação genérica. Então vamos lá. Primeira coisa, a propriedade intelectual que a gente fala, que são os nossos direitos autorais, eles são diferentes dos direitos empresariais e da propriedade que é patenteada, né? Marca, invenção, patente. A propriedade intelectual, o direito autoral, ele está relacionado a tudo aquilo que a gente expressa, seja verbalmente, seja por escrito, seja de maneira artística. A lei não consegue regulamentar exatamente a expressão verbal, porque ela não fica registrada, mas a expressão escrita e artística, né, por meio de obras audiovisuais, por meio de obras de pinturas e outras, ela consegue ser regulamentada de forma mais consistente. Especificamente para a questão literária, o que nos interessa são as nossas produções escritas, sejam poesias, sejam contos, sejam textos que a gente coloca na internet, sejam livros. E aí, o primeiro mito que tem sobre isso e que incomoda muita gente, e na verdade me incomoda quando eu ouço às vezes as pessoas conversando sobre isso sem a informação adequada, é a questão do registro. Nós sabemos que podemos registrar nossas obras na Biblioteca Nacional, mas esse registro é obrigatório? Se eu não fizer o registro, eu vou ter a minha propriedade intelectual prejudicada? Vão poder roubar a minha obra? A questão é que o próprio artigo 18 da Lei de Direitos Autorais responde essa pergunta porque ele é expresso em dizer que o registro é facultativo. Na verdade, ele é expresso em dizer que a lei garante proteção aos direitos autorais, mesmo daquelas obras que não estão registradas. É o artigo 19 que diz que o registro é facultativo, ou seja, se você quiser registrar, você está autorizado por lei a fazer. E existe a Biblioteca Nacional, que é o órgão oficial para catalogar e registrar as obras de propriedade, né, protegidas de propriedade intelectual. E o que significa não precisar de registro? Significa que a lei ela estende a proteção independentemente de você ter cadastrado a sua obra na Biblioteca Nacional ou em qualquer outro órgão. Basta que você tenha produzido, que ela seja sua autoria, você já tem todos os direitos resguardados pela Lei 9.610. Direitos, por exemplo, ninguém pode reproduzir a sua obra sem autorização sua, ninguém pode vender a sua obra e ganhar dinheiro em cima dela, a não ser que tenha um contrato com você ou você tenha cedido os direitos. Ninguém pode fazer fanfiction da sua obra mantendo elementos muito específicos sem a sua autorização. A fanfiction é um grande campo nublado, cinzento. Existem autores que não autorizam de jeito nenhum, outros não ligam. Eu mesma não me importo, acho até bem... ficaria orgulhosa se existisse uma fanfiction de uma história minha,
mas ela está numa zona cinzenta de pode e não pode, porque se você estiver utilizando elementos específicos da criação autoral de alguém, você estaria cometendo violação de direitos autorais se você explorar comercialmente ou ganhar algum tipo de dinheiro, ou até mesmo omitir a origem da obra. Existem algumas aberturas, né, algumas permissões sobre utilização, como citações em obras, em outras obras, ou como reprodução parcial bem pequena com indicação de autoria, mas em regra todo o direito de uso, gozo e exploração da obra é do autor, aquele que a produziu. E aí vem o problema, né, que é a segunda questão que aflige meus colegas escritores, se eu não registrar minha obra, como que eu provo que ela é minha? Hoje em dia, com a internet tão popularizada, fica até fácil de você provar a autoria, porque a gente compartilha as nossas obras, a gente guarda elas em espaços específicos, esses espaços têm registros, né? A gente consegue mandar por e-mail para a gente mesma, e existem formas, os arquivos digitais eles são marcados com data, né? Os arquivos que a gente produz no nosso computador são marcados com data, então é possível que a gente consiga... Chegou meu papagaio de pirata, né? Ele estava na sala vendo desenho. Mas, como eu disse, é possível que a gente consiga rastrear um arquivo e descobrir se ele foi ou não foi produzido em determinada data. Eu até arrisco dizer que se você mandou registrar sua obra e alguém já teve acesso a ela e lançar essa obra antes de você, ela vai poder alegar que você copiou a obra dela. Apontar registro é mais importante para provar a anterioridade do que para provar a autoria em si, né? O que seria a anterioridade? Quem produziu a obra primeiro. Porque quem produziu a obra primeiro é o autor. Quem copiou é o plagiador. E aí vem o terceiro mito. Se eu não registro e consigo provar que a minha obra é minha por outros meios, eu estou segura? Ninguém nunca vai me plagiar? Ou piratear as minhas obras? Não. Nem se você registrar na Biblioteca Nacional você evita plágio. O plágio é um crime, né, uma violação de direitos autorais, está previsto inclusive no Código Penal. Você não pode ganhar dinheiro utilizando a propriedade intelectual de outra pessoa, também não pode utilizar a propriedade intelectual de outra pessoa sem autorização dela, expressa. Essa autorização tem que ser expressa. E isso não vale só para arquivos literários, meus colegas escritores prestem atenção. A gente gosta muito de colocar imagens, de ilustrar nossas capas, de colocar lá no Wattpad imagens aleatórias. Evitem as que têm direitos autorais ou peçam direitos aos autores. Existem vários sites que disponibilizam sons para a gente fazer book trailers ou também imagens para a gente utilizar que não contém direitos autorais, ou melhor, os direitos autorais já foram disponibilizados para quem quiser usar e que não geraria nenhum tipo de problema. Aqui no Brasil, a regulamentação é precária e os órgãos não fazem muita coisa. Mas no exterior, eu sei de brasileiros que são notificados por agências na Europa, agências nos Estados Unidos, que rastreiam e detectam o uso irregular de imagens e uso irregular de áudios para processar civil e criminalmente quem utilizou indevidamente. Eu conheço autores, eu conheço pessoas que não escrevem, não publicam, mas utilizaram sons e imagens em vídeos publicitários, que essas pessoas elas foram notificadas expressamente a retirarem o conteúdo, senão elas seriam processadas, né? Então, nós temos sempre que fazer o uso da autorização. Só que não há como impedir que alguém utilize a nossa obra sem autorização. Por isso, não há o registro, não é você... Na verdade, a única forma de você evitar o plágio da sua obra é mantê-la guardada numa gaveta, 7 chaves, fora da internet, porque alguém pode hackear o seu computador, né? Fora da internet, fora de qualquer forma de publicidade. Aí você não corre risco de ter plágio nem a sua obra utilizada sem a sua autorização. Só que eu pergunto, é para isso que a gente escreve? Eu não escrevo para deixar minhas obras guardadas, eu escrevo para que todo mundo leia. Eu já vou escrevendo e vou publicando, eu não tenho nenhuma neura
com a questão dos direitos autorais, com a questão dessa violação. Meus livros estão pirateados por aí. Existem vários sites, infelizmente, que pirateiam livros. Existem pessoas que compartilham PDFs em grupos de Facebook. Esse é o pirateamento, né? Plágio eu nunca sofri, mas nada impede que eu vá sofrer, independentemente de eu ter registro ou não das minhas obras. As suas obras são registradas, Tatiana? Na Biblioteca Nacional, nenhuma. Tá? O procedimento é burocrático, pelo menos era, eu não revisei ultimamente, mas o procedimento inicial era muito burocrático. Eu moro em Cachoeira de Itapemirim, tudo tinha que ser feito em outros locais, eu tinha que imprimir obras e eu nunca tive muito tempo para isso. Também nunca tive ninguém para fazer essas coisas para mim e acabei optando por não registrar. Mas eu tenho resguardada a prova de anterioridade, eu tenho resguardada a prova de autoria, a própria publicidade extrema que eu dou às minhas obras já ajuda a provar que elas são minhas, né? Que as pessoas que me conhecem, virem algo por aí que for igual, elas vão saber que foi copiado de mim. E eu guardo os meus arquivos em várias versões também, desde a mais antiga, para provar, caso seja necessária uma perícia, que fui eu que criei aquele arquivo de alguma forma. Então, sintetizando o super vídeo. Primeiro mito, eu sou obrigada a registrar as minhas obras, senão eu não tenho proteção da lei. Falso. Você não precisa registrar suas obras, a lei protege, ela expressa em dizer que protege você, independentemente de registro na Biblioteca Nacional, esse registro é facultativo. 2. Se eu não registrar, eu não consigo provar que a obra é minha. Falso também, você consegue provar por outros meios. Tem pessoas que imprimem a obra ou gravam no CD, mandam no Sedex para elas mesmas. Né? É uma forma. Existem várias formas, a criatividade nesse caso fala mais alto. Terceiro, se eu registrar minha obra, eu não sofrerei plágio. Falso. Se eu registrar minha obra, ninguém vai poder usá-la indevidamente. Falso. Infelizmente, crimes vão acontecer, mesmo que a lei diga que eles não podem acontecer, e as pessoas vão utilizar indevidamente da propriedade intelectual de outras, mesmo que haja registro, mesmo que haja proteção. Então, a única forma de você evitar plágio é realmente você nunca publicizando a sua obra, o que eu acredito que não é o que você quer. E se vocês tiverem alguma outra dúvida rápida sobre esse assunto, podem me perguntar. Eu adoro estudar mais sobre direitos autorais, adoro conversar sobre direitos autorais. Esse é um assunto que atinge as minhas duas áreas de paixão, que é o direito e a literatura. E se eu não souber responder vocês imediatamente, eu vou pesquisar, vou descobrir, a gente levanta o que os tribunais estão decidindo e eu, se precisar, gravo até outro vídeo respondendo. Beijão, vou ficar por aqui, espero que tenha sido útil para vocês.